Olá, este é um podcast sobre o filme Tropa de Elite 2, filme brasileiro do ano de 2010, dirigido por José Padilha, com produção de José Padilha e Marcos Prado. O filme teve o roteiro escrito por Braulio Mantovani e José Padilha também. O filme teve distribuição da Zazen Produções, com seu lançamento no dia 8 de outubro de 2010. O filme teve um orçamento de 16 milhões de reais com a bilheteria de 104 milhões de reais, ou seja, o filme Tropa de Elite 2 teve uma bilheteria de quase 10 vezes a mais do que o orçamento, ou seja, o filme foi um sucesso comercial estrondoso, cinematográfico, assim, recebeu críticas ótimas, continuação do filme Tropa de Elite 2007, como todo mundo sabe. E assim, esse filme, quando eu assisti assim, já assim, pensando, o primeiro foi muito bom, foi impecável, mas o segundo eu já fui meio assim, porque a gente sempre tem um pé atrás com continuações de filmes que o seu antecessor foi muito bom, né? Só que eu me surpreendi porque esse filme ele tá no mesmo nível do primeiro filme, só que trocando o tráfico pelas milícias, né? Milícias nada mais são do que policiais infiltrados no meio da bandidagem, policiais que são bandidos também, vamos dizer assim, de um contexto mais resumido para ficar mais fácil de entender, né? E o elenco aqui, nós temos mais pessoas no elenco, nós temos mais histórias, né? O primeiro filme foi sensacional, show de bola. Eu já gravei um podcast, depois vão lá e escutem. Esse filme aqui, ele tá sensacional. Eu super recomendo, assim. Olha, José Padilha é o diretor certo para Tropa de Elite, assim, do mesmo nível que Coppola para o Poderoso Chefão, não existiria outro diretor melhor para dirigir aquela trilogia impecável. Martin Scorsese para Taxi Driver, Steven Spielberg para ET, Tubarão, A Lista de Schindler, que pretendo falar em breve também sobre esses filmes. E assim, o José Padilha, Tropa de Elite, ele era o diretor certo para isso. Não existiria outro diretor melhor para retratar a história do BOPE, do tráfico nas favelas e tudo mais, né? Ele soube captar isso da melhor forma possível e jogar nas telonas do cinema de uma forma realista, sem romantizar, sem enaltecer, simplesmente mostrando o contexto em que a sociedade brasileira e a bandidagem, os tráficos estão inseridos nesse meio. Simplesmente sensacional. Agora que vamos para o elenco do filme. No filme nós temos Wagner Moura como Roberto Nascimento, né? No filme anterior ele fazia parte do BOPE, era um policial do BOPE. Aqui ele começa o filme como já o capitão, né? Começa como capitão do BOPE. Só que aí, por conta de um erro cometido pelo no caso, o capitão é o André Matias, que é interpretado pelo André Ramiro, só aqui contextualizando. Ele comandava o BOPE, mas o capitão era um outro cara lá. E aí aqui ele já vira o tenente-coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E ele também trabalha para o BOPE, só que aí numa posição mais elevada. Ele não trabalha diretamente na ação junto com os outros policiais do BOPE. Ele fica assim numa área em que ele está dando comando para o pessoal. No caso, o Matias, né, que é o capitão agora. Ele terminou o filme anterior como um policial do BOPE e aqui ele já foi promovido a capitão. Eu já vou chegar na questão da demissão dele e do Nascimento. E aí, por conta do Matias ter matado um bandido, o chefe da bandidagem lá dentro da cadeia durante uma rebelião, ele e o Nascimento eles são retirados de seus cargos, né? Ou seja, resumindo, são demitidos. Só que aí depois o Nascimento, depois que ele é demitido, né? Os governadores, deputados, veem que ele foi muito aclamado pela mídia, pela população em geral. Todo mundo enxerga ele como um herói pelo bandido ter morrido, né?
porque fica subentendido que ele deu ordem para matar, ou seja, logo ele matou também, mas ele não deu essa ordem para matar. Pelo contrário, ele estava pedindo para o Matias esperar, né? Porque o bandido, o líder dos presidiários lá na prisão de Bangu, que é o Beirada, né? Que é interpretado pelo Seu Jorge, cantor, né? Para quem não sabe. Enfim, ele estava fazendo o cara lá dos direitos humanos de refém, que ele foi lá para tentar acalmar os ânimos entre o pessoal lá da rebelião, né? Só que aí ele acabou fazendo ele de refém, e aí nesse meio todo o Bop invade ali o momento, e o Matias ele aproveita o momento de distração do bandido, né? Do Beirada, para acabar dando um tiro na cabeça dele, que é o líder do Comando Vermelho em Bangu, né? Do pessoal da cadeia, né? Do presídio de Bangu, de segurança máxima, assim, para bandido bem barra pesada mesmo. E aí, depois disso, que nem eu já falei, né? Matias, ele sai do cargo e o Nascimento também, só que logo, por o pessoal ter visto o Nascimento, o pessoal, a sociedade geral, ter visto ele como herói da situação, e o pessoal lá do governador, os deputados, tudo, ele acaba sendo contratado para ser o subsecretário de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Olha aí, um cargo até mais importante do que o que ele tinha antes. Aí o que ele decide fazer, aproveitando que está nesse cargo, ele decide trabalhar para melhorar o trabalho do BOP, para assim como uma forma de acabar com o tráfico nas favelas do Rio de Janeiro. Só que, ao acabar com o tráfico, uma boa parte do tráfico, né, ele acaba dando origem a uma organização, é claro, sem intenção, uma organização ainda tão perigosa quanto, que são as milícias, que são os policiais que acabam se infiltrando dentro das favelas para fazer as coisas pelas pessoas, né, em troca de ganhar dinheiro. Aí, tipo, em vez dos traficantes estarem vendendo a droga, arma, essas coisas, aí a polícia toma o lugar dos traficantes. Ao mesmo tempo que eles estão fingindo perante a sociedade que estão procurando fazer o bem pela população, acabar com o tráfico e tudo, eles, por trás dessa imagem de estamos tentando fazer o melhor para a sociedade, estão fazendo o extremo oposto, que é continuando com essa máfia de droga, de arma e tudo mais. Né? Porque até os próprios policiais, né? Quando o tráfico vai se acabando nas favelas, os policiais, eles, digamos, alguns começam a meio que, vamos dizer assim, perder seus cargos porque eles já não têm o que fazer naquela área, né? Ou são demitidos ou vão para outros lugares, ou seja, de um certo modo eles estão perdendo dinheiro com aquilo. E aí eles encontram outra forma de ganhar dinheiro. E aí que entra as milícias, né? Infelizmente, isso não é coisa só do filme, não. Existe na vida real e muito também. O filme, só que nem eu já falei, o filme não apenas retrata a realidade. E o Nascimento tem esse objetivo de melhorar o funcionamento do BOP e, consequentemente, encerrar o tráfico nas favelas do Rio de Janeiro. Só que a coisa não sai bem do jeito que ele esperava. É aquela história. A ideia é boa, a execução é que não sai da forma esperada, mas enfim. Continuando aqui no filme, nós também temos o Irandir Santos, que interpreta o Diogo Fraga, que é um professor de história. Aí, ao longo do filme, ele se candidata a deputado estadual e termina o filme como deputado federal. E o atual marido de Rosane, Rosane é a ex-mulher do Nascimento, que é interpretada pela Maria Ribeiro. Ou seja, no outro filme ela largou o Nascimento porque não estava aguentando a pressão do trabalho dele como policial do BOP. Aí aqui ela se casa com um cara, a princípio só professor de história, tá aí tudo bem, mas depois ele se mete na política. E a gente sabe que se meter no meio da política é uma situação tão estressante quanto a situação de um policial, ou seja, ela nasceu para se estressar, né? Não teve jeito, ela não soube escolher os maridos, assim, em termos de profissão, ela não tem dedo bom para isso, porque olha, porque cada um pior do que o outro. Enfim, o Fraga, que ele, no começo do filme, ele é retratado como uma pessoa, assim, como um desafeto do Nascimento. Aí logo nós, telespectadores, que temos um certo carinho pelo Nascimento, por ser o protagonista da história, pelo sucesso do outro filme,
por ser um personagem que faz parte da cultura pop. Do mesmo jeito que ele tem um certo desafeto com o Fraga, porque ele não gosta do Fraga porque o Fraga, primeiro, se casou com a mulher dele, né? E ele tem um certo sentimento ainda pela mulher dele, porque a mulher dele largou ele porque não tava mais aguentando a pressão do trabalho dele. Aí tudo bem, né? A gente não culpa ela porque ele foi muito boy lixo com ela. Até aí a gente passa pano pra ela. Mas aí ele não gosta do Fraga, porque o Fraga tá casado com a mulher dele, porque o Fraga passa mais tempo com o filho dele do que ele próprio, que é o pai, né? No caso, Nascimento, pai do Rafael, o filho dele com a Rosane. E o menino tem muito mais a ver com o Fraga do que com o próprio Nascimento, óbvio, né? Se ele passa mais tempo com o padrasto, é claro que ele vai ter mais conexão com ele. E a princípio o menino se mostra como não gostando muito do pai, por conta da profissão dele, por conta do jeito dele. Tem alguns momentos dele com o pai juntos, deles lutando lá. Deles lutando, não sei se é karatê, golpe que é, enfim. Deles lá numa luta assim junto, né? Aí tem momento que você acha que o menino, parece que o menino gosta do pai, tem outros que parece que ele não gosta, enfim, é uma situação, é uma relação paterna, pai e filho um pouco complicada, mas enfim, a questão não é essa. A questão é que o Nascimento não gosta do Fraga, né, por essas questões que eu já falei, só que aí ao longo do filme, uma jornalista, ela entra em contato com o Fraga, né, que é a Tainá Muller, né, a atriz que interpreta a Clara Vidal, que é jornalista do jornal Na Hora, jornal do filme. Ela entra em contato com o Fraga para denunciar um esquema de aliança entre as milícias e o governador do estado do Rio de Janeiro. Ela entra numa casa lá na favela, né, e encontra nessa casa vários panfletos, vários documentos, um monte de coisa a respeito da campanha do governador, ou seja, no lugar onde as milícias predominam. Aí ela tira várias fotos ali, o fotógrafo, né? Só que aí chega as milícias, né? Que o chefão da milícia é o Major Reinaldo Rocha, né? Que é o líder da milícia, que é interpretado pelo ator Sandro Rocha. Ele chega lá com seus homens, né? Seus capangas, o nome que vocês quiserem dar, e acaba dando cabo dela e do jornalista, né? Por conta dela ter descoberto todo o esquema e ter ligado pro Fraga e contado. E aí o Rocha, ele fica sabendo disso, né? Na hora praticamente. E aí o Nascimento ouve essa gravação também, porque ela tava falando pro Fraga, mas a gravação ela vem à tona porque o Nascimento ele mandou colocar um escuta no telefone do Fraga, né? E aí acaba captando, e também ali na região também. E aí acaba que ele acaba pegando essa gravação. E ouvindo isso, ele já saca na hora que o buraco é bem mais embaixo, ou seja, que ele conseguiu de fato acabar com o tráfico de drogas até um certo ponto dos traficantes da favela, né? Vários dançaram ao longo do filme. Mas, em compensação, ele percebe que o buraco é bem mais embaixo, que percebe que até o governo do Rio de Janeiro está envolvido com as milícias, ou seja, com policiais corruptos. E aí, sabendo de tudo isso, ele já saca na hora que o Fraga é um homem marcado para morrer, né? Porque as milícias vão atrás dele por conta da Clara ter falado para ele o que ela descobriu ali na investigação dela. E o foda é que o jornalista que estava junto com ela estava tirando foto das entregas dos negócios da política para dentro da casa de uma mulher. E o cara falou assim: você já tem foto boa para provar esse esquema, para poder colocar no jornal, né? Que as fotos. Ela, como uma pessoa muito curiosa e muito enxerida, falou: não, eu quero descobrir mais. Só que ela acabou pagando um preço muito alto, que foi com a própria vida, por querer descobrir além do que o que ela já tinha. Porque o que ela já tinha ali já era suficiente, né? Mas enfim, mas ela poderia ter acabado lançando do mesmo jeito, porque postando essas fotos, escrevendo matéria, né? Quem sabe? Enfim. E aí no fim do filme o Fraga e o Nascimento meio que acabam se entendendo, né? Porque ao salvar a vida do Fraga, né? Quando o Fraga ele é perseguido por uns carros lá, ele tá chegando na casa, tem uns carros lá com os caras atirando já para matar ele, o Nascimento consegue despistar, né? Dois motoqueiros, os famosos dois homens numa moto que todo mundo deve ter medo. Atirando, o Nascimento consegue despistar os caras, né? Só que aí nisso, o filho dele, Rafael, acaba levando tiro de bala perdida, né? E aí nós temos uma preocupação comum entre a Rosane, o Fraga e o Nascimento, que é o menino baleado morrendo.
E aí, a partir daí, o Nascimento e o Fraga meio que começam a se entender e o Fraga decide ajudar o Nascimento a desmascarar esse esquema entre a milícia e o governo do estado do Rio de Janeiro, né? Aí os dois começam a, não vou dizer se dá bem, virar amiguinho, não, mas assim, começa a ter alguns pontos em comuns entre eles e eles deixam de lado essa rixa por conta do menino, por conta da mulher, enfim. É interessante. No filme, nós também temos o André Ramiro, que interpreta o capitão André Matias, né? Ele começa o filme como capitão do Bob. Só que aí, por conta do cara que ele matou na rebelião, que não era pra ele ter matado, ele acabou matando pra... Tipo, olha aí... Tipo, tecnicamente ele estava certo de fazer aquilo? Tava, mas não era o momento para aquilo. Ele não tinha ordem para fazer aquilo. Por isso que ele fez o certo? Fez. Mas era para fazer? Não, não era. Por quê? Tinha que ter tido uma ordem primeiro. Como não teve essa ordem, logo ele acabou sendo exonerado, chutado do cargo dele, junto com o Nascimento, que depois, que nem eu já falei, ele foi contratado por outro cargo até mais importante. O Matias, ele ficou desempregado, obviamente, e o Rocha, sabendo do potencial dele como policial do BOP, como ser uma pessoa bem eficiente, como ele estava juntando homens, o Rocha, juntando homens para entrar dentro do esquema dele, de milícia, de tráfico de droga, de armas, essas coisas. Aí ele decidiu entrar em contato com o Matias, junto com os homens dele. Encontraram ele ali no barzinho, tomando uns negócios. Falou assim, você gostaria de voltar pro BOP? Ele, claro. Aí ele falou assim, então você tem que fazer uma coisinha. Só que a gente não fica sabendo que coisinha é essa que o Matias tem que fazer. Só sei que o Sandro, ele... Não, o Sandro é o ator. O Rocha, no caso, né, o policial Rocha, ele entra em contato lá, né, tem os contatos dele por baixo dos panos, né, e consegue colocar o capitão Matias de volta, no batalhão do BOP. E ele volta pro BOP. Só que aí é o que acontece. O Nascimento não estava sabendo disso até ele ser convocado a se reunir com o pessoal do BOP sobre um esquema de segurança, sobre uma invasão numa favela que eles iam ter que fazer por conta de uns policiais que assaltaram uma delegacia e roubaram as armas. E tudo isso a mando do Rocha. Olha só que FDP esse Rocha é. E eles iam invadir a favela, né, para fazer a segurança do pessoal, para pegar quem fez aquilo. E aí eles tinham que falar também com o subsecretário de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Rio, né, no caso, Nascimento. E ele leva um choque, assim, um baque, quando ele entra lá na salinha, que tem o pessoal do BOP, o capitão e alguns policiais, e dá de cara com o Matias lá. E aí ele pergunta o que ele está fazendo ali. Aí o Matias fala que ele está trabalhando pro BOP de novo. E aí, depois que o pessoal sai, só fica o Matias e o Nascimento na sala, o Nascimento já sacou ali, do que ele viu, que ele já estava de volta no BOP, ele já sacou na hora que ele não entrou ali por meios legais, porque ele tentou, na época que os dois foram demitidos, que logo depois ele foi contratado para ser o subsecretário de Segurança Pública, ele tentou, por vias legais, fazer o Matias voltar para o BOP. Porque ele sabia que o Matias gostava daquilo, que ele era bom no que fazia e que era um dos poucos policiais, assim, que não eram corruptos até então, né? Só que, por vias legais, ele não conseguiu, tentou falar com várias pessoas, não deu certo também, tentou até falar com o governador do Rio de Janeiro, mas também não deu certo, enfim. E aí, para ele estar lá, sendo que por vias legais não conseguiu, só pode ter conseguido por vias legais, né? E aí ele dá um olhar de tipo, mano, céu, e eu que te defendi tanto, olhar de decepção e tristeza. Sendo que na época que os dois foram demitidos e logo em seguida ele foi recontratado, ele foi atrás do Matias para conversar com ele, para poder dizer que ia tentar dar um jeito de fazer ele voltar pro BOP. Só que aí o Matias foi um bem escrotão e falou um monte de coisa para ele. Que agora você vai se sentir, que agora você não sei o que, né? E o Nascimento deu um discurso ali que eu achei muito bonito para ele, mas não vem ao caso. Enfim, aí só sei que depois, né, depois que ele viu ele lá de volta no BOP, não tinha mais nada o que fazer, né? Infelizmente. Até o Matias, que no primeiro filme a gente admirava tanto, acabou se corrompendo ao esquema de milícias. O Nascimento não. O Nascimento, ele foi íntegro aos seus ideais até o fim, do começo ao fim. No filme, nós também temos o ator Milhan Cortas, que retorna como Coronel Fábio Barbosa, comandante do 18º Batalhão de Polícia Militar, o PMERJ, né, Batalhão de Polícia do Rio, né. No outro filme, a gente viu que ele tentou entrar para o BOP, só que por conta do treinamento pesado, ele acabou não aguentando.
e aquele retorna para o seu cargo antes de ter tentado entrar para o BOPE, né? Ele acaba entrando no esquema de milícia do Rocha, né? Ele, desde o primeiro filme a gente já viu que ele era uma pessoa com caráter meio duvidoso, né? Isso daí não é novidade para ninguém. Só que o que deixa o telespectador um pouco abismado e assim até um pouco impressionado é que quando o Matias morre pelas mãos de um dos homens do Rocha, ele fica muito triste, assim, meu amigo, não sei o que, ele até que gostava, até que tinha uma certa simpatia pelo Matias. E a gente também fica, apesar do Matias ter se deixado corromper pelo esquema de milícia do Rocha, ainda assim a gente ainda tinha um pouquinho de simpatia por ele, porque era um cara que, apesar, fora isso, ele tinha seus ideais, assim, né, em prol da sociedade. Ele só entrou nesse esquema aí para poder voltar pro cargo dele. Só, a gente entende até certo ponto, né? Ele se deixou levar pela corrupção dos policiais corruptos, né? Enfim, né? Mas acabou tendo um preço, pagando um preço muito alto por isso, né? Que foi com a vida também. Ele, aquela jornalista, você vê, né? Que às vezes o pessoal aqui que tentou fazer o certo acabou se dando mal, né? Que no caso dele, ele entrou mal e saiu pior. No filme nós também temos a Maria Ribeiro como a Rosane, né? A mulher do Nascimento, ex-mulher do Nascimento e atual mulher do Fraga, né? Também, deixa eu ver aqui quem mais falta aqui. Nós também temos o ator André Matos como Fortunato, deputado estadual e apresentador de programa de televisão. O pessoal lá do governador fica muito impressionado com o talento dele em denunciar a bandidagem, os traficantes, os corruptos, e acabam convidando ele a se juntar a eles, e ele aceita de bom grado, né? Ele até que é um pouco carismático, assim, né? Sim, ele tem bastante competência em cena, chama muita atenção. Nós também temos o Júlio Adrião como Gelino, governador do Rio de Janeiro, né? Um tremendo corrupto safado também. E o Adriano Garibe como Guaraci, secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Ele é uma das pessoas que, num determinado ponto do filme, até cogita matar o Nascimento. Só que aí depois, por conta da aproximação da campanha eleitoral, né, das eleições se aproximando, o Nascimento morreu, o Nascimento que é um herói para a sociedade, isso poderia acabar gerando muita confusão, investigação, por conta do trabalho que ele está dando para eles, vamos dizer assim, né? Na sua tentativa de acabar com o tráfico nas favelas e desmascarar os corruptos. Só que eles não podem, só que para isso eles teriam que se desmascarar, né? Obviamente eles nunca queriam fazer isso, iriam se entregar. Vocês veem aqui nesse contexto todo que eu falei até agora como o filme ele é rico. Ele é rico, poderoso, cheio de detalhes, assim, é um filme muito bom mesmo, assim. Tem nem o que se discutir em relação a isso, né? E o Nascimento aqui volta com mais fogo nos olhos, mais do que nunca. Enfim, agora vamos ao nosso top 10 de melhores cenas do filme Tropa de Elite 2 do ano de 2010. Vamos lá. Em 10º lugar, eu fico com a cena em que o Nascimento é nomeado para o cargo de subsecretário de inteligência da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Olha só que cargo de nome longo. Enfim, isso daí é logo depois que ele tem uma cena do filme que ele está entrando no restaurante para falar com o governador, né? E o pessoal lá, e ele é aplaudido pelo pessoal que está lá almoçando, se levanta e começa a aplaudir ele por conta da morte do cabra lá da rebelião, do chefe da rebelião, né? E um deputado vai lá abraçar ele e tudo mais, né? E aí ele acaba sendo convidado a ocupar esse cargo, ele acaba aceitando, né? Aí logo ele ganha uma sala e explicam para ele como vai ser, como funciona o cargo e tudo mais. Aí logo na sequência já vê ele junto com o capitão do BOPE e os outros policiais do BOPE, explicando lá o que eles vão ter que fazer, tudo. Aí dali a gente já subentende o nível de importância do cargo do Nascimento. É uma cena bastante interessante. E em 9º lugar, eu fico com a cena em que o Nascimento vai até a delegacia por conta da prisão do seu filho e ele acaba gritando com o Fraga. Essa cena é sensacional. Porque o Nascimento é chamado para ir até a delegacia, porque ele é o pai biológico do Rafael. E a Rosane e o Fraga já estão lá, junto com o menino e mais uma menina e um outro garoto lá também, né? Porque eles foram pegos com uma quantidade a mais de maconha, né? E aí, no fim das contas, o menino, para poder
parar a briga entre o Nascimento e o Fraga, acaba dizendo pro Nascimento que a droga era dele, ele que tava com a maconha. Só que aí lá pro final do filme a gente descobre que a maconha não era dele, que ele só falou aquilo para defender a menina, que era a namorada dele, que era ela que tava com a maconha em posse, né? Eles foram para a delegacia porque tava com a quantidade a mais do que permitido. Ou seja, eu não entendo muito desse negócio de droga, nem quero entender. Mas só o que eu sei é que a partir de uma determinada quantidade já é configurado como tráfico. Como, tipo, não como usuário, mas como tráfico, quem vai vender. E aí a pessoa pode acabar se dando mal. Isso aconteceu com o Fábio Assunção, com aquele ator Marcelo Anthony, já foram presos por conta de posse a mais de droga, a mais do que a quantidade que eles consideram razoável para uma pessoa que só vai usar, mas enfim. Essa cena aqui é sensacional, ele gritando com o outro, você cala sua boca, não sei o que, sensacional, Nascimento é Nascimento, não tem jeito. Em oitavo lugar, eu fico com a cena que o Rocha e sua milícia se infiltram discretamente em uma casa do bairro na favela do Rio das Rochas. E enquanto ele está fazendo isso, de longe, a Clara e um fotógrafo dela, eles estão vigiando a situação. E é a partir daí que eles decidem... Aí, o cara até tira a foto, pronto, agora já tem foto para sua matéria para poder postar, falar sobre as milícias. Aí ela, não, quero ir mais a fundo. Aí ela vai até a casa, que tem uma senhorinha, vasculha a casa até que acha um quarto cheio de umas coisas lá da campanha do governador, e é daí que ela liga pro Fraga, né? E a milícia acaba chegando lá porque tem, obviamente, a milícia não ia deixar a casa ver navios, né? As moscas. Tem alguém lá vigiando, liga pro Rocha dizendo, tem uma mulher e um cara dentro da casa. Aí ele, como assim? Eu não tô sabendo nada disso. Aí ele e os homens dele vão até essa casa, flagra a Clara falando no telefone com o Fraga. E aí o resto vocês já sabem, né? Quem viu o filme sabe, eu também já dei spoiler disso, né? Quando eu gravo esses podcasts, gente, só pra ficar claro, antes que venham com a história de mas isso daí é spoiler, deixa o povo ver o filme, gente. Quando você vai ver podcast sobre filme, crítica sobre filme, o ideal é você assistir o filme antes, né? Vamos combinar. Enfim, então. E também já é um filme um pouco mais antigo. Eu gravei um de Nação Estrela um tempo atrás. Procurei não dar muito spoiler, porque é um filme, assim, bem mais recente. Eu tenho essa lei do spoiler, né? Eu acredito assim, depois de uns 5 anos de filme, aí tudo bem. Mas antes disso, filme de 5 anos para baixo, aí não é muito recomendado dar spoiler não, que o filme ainda tá muito novinho. Mas o filme tem 11 anos, desde o lançamento praticamente, gente. Pelo amor de Deus. Enfim, aí o Rocha chega lá nessa casa, encontra ela e o fotógrafo e os dois acabam morrendo, né? Óbvio, descobriram coisa demais. Em sétimo lugar, eu fico com a cena que o Matias é reintegrado ao BOPE com a ajuda de Rocha. Nascimento, que nem eu já falei, né? Quando vai se encontrar com o pessoal do BOPE e ele tá lá no meio, acaba ficando simplesmente chocado, né? E saca na hora que ele entrou ali por vias ilegais, ou seja, ele não é o homem que ele achava que ele era, íntegro e honesto. Ele se deixou levar pela corrupção. Em sexto lugar, eu fui com a cena que o Rocha mata traficante para poder interromper o interrogatório do Matias, né? Porque eles estão lá, né? Que nem eu falei, que o BOPE invade a favela. E do que eles invadem a favela, junto com a polícia e tudo mais, eles estão querendo descobrir quem é que roubou as armas e tudo mais, né? Aquela coisa toda, pegar os verdadeiros mandantes do crime. E o Matias acha o cara lá e fica fazendo pressão, coloca aquele saco na cabeça, igual no primeiro filme o pessoal fazia e tudo, para pressionar o cara para falar quem que tá amando de tudo. Só que o cara não fala, né? Porque esses caras não falam. Você pode estar com a arma apontada na cabeça que eles não falam nem a pau. E, obviamente, ele já não ia falar. E o Rocha, antes de correr o risco do cara acabar abrindo a boca sob pressão enorme que o Matias está fazendo, porque ele é um aprendiz do Nascimento, ele acaba matando o cara. O Matias fica puto da vida e fala, Rocha, por que você fez isso? Não sei o quê. Ele fala umas coisas, confronta ele. Do que ele vira as costas pro Matias, ele acaba sendo morto por um dos homens do Rocha, ou seja... E o Fábio fica puto da vida com o Rocha. Aí ele tava falando demais, não sei o quê. E o Fábio lá meio que chorando, né? Aí você percebe que tinha um certo sentimento pelo Matias, só que não dura muito tempo, porque o dele também tá na reta. Ali quem ficar contra o Rocha já viu que dança, né? Enfim. Em quinto lugar, eu fico com a cena em que a Clara liga pro Fraga e diz para ele que descobriu ligações entre a milícia e o governador.
né? A campanha do governador, o governador. Que nem eu falei, aí nessa hora os milicianos e o Rocha chegam e acabam dando cabo dela e do fotógrafo, né? E o Fraga ainda escuta uma discussão da Clara com os milicianos e o Rocha, né? E logo depois o telefone desliga, né? Enfim, é uma cena um tanto quanto tensa. Não passa o momento da morte dele, só passa o Rocha e o cara lá ameaçando eles e conversando, e depois já tem um corte de cena, vai para outra cena, você já subentende que ele morreu. Que eles morreram, no caso, os dois. Em quarto lugar, eu fico com a cena em que o Matias mata líderes dos presidiários durante a negociação da rebelião. Eu já falei sobre essa cena, né? Ela é assim mais no começo na primeira parte do filme, né? Logo no começo, nos 15 primeiros minutos, mais ou menos. Enfim, é a cena que dá gancho para a história desenrolar. Em terceiro lugar, eu fico com a cena em que o Nascimento salva Fraga de ser morto pela milícia e seu filho, Rafael, acaba levando um tiro. Já falei sobre essa cena também, né? O Nascimento tá tentando falar com o menino, enquanto o menino tá de carro com a mãe e o padrasto, ele tá a todo custo tentando falar com ele. Na verdade, ele tá querendo entrar em contato com o Fraga, só que ele tá querendo garantir primeiro a segurança do filho, óbvio. Só que aí eles estão chegando no prédio onde eles moram e o Nascimento tá lá esperando por eles, né? Aí é na hora que passa os dois motoqueiros que estavam seguindo eles, só tava esperando eles chegarem em casa para poder matar, né? Que queria matar o Fraga. Só que aí o Nascimento, na hora que ele vê os motoqueiros já apontando a arma, ele já saca dele também, começa a atirar para eles, e eles acabam não atingindo o alvo deles, mas acabam atingindo o filho da Rosane do Nascimento, no caso Rafael, né? Enfim, é uma cena tensa também. Depois o Fraga agradece o Nascimento por ter salvo a vida dele, né? Enfim, é uma sequência, assim, simplesmente emocionante. Em segundo lugar, eu fico assim que o Nascimento sofre tentativa de assassinato ao sair do hospital que seu filho está internado. Essa cena também é espetacular. Nós temos essa cena em dois momentos do filme. Logo no começo, na introdução do filme, né? Que aí depois tem um corte para os fatos que aconteceram 4 anos antes daquele momento em que ele está sendo perseguido. E depois, durante o filme, passa-se o tempo e aí voltamos lá pro terceiro ato do filme, perto do fim, para essa cena em que ele sofre essa tentativa de assassinato. Quando eu vi o trailer e as críticas, eu achei que ele ia morrer nesse filme, porque eu pensei, não tem como um monte de cara atirando num carro, e ele dentro do carro, não tem como não morrer, né? Que nem o Sônia Corleone, levou um monte de tiro e olha aí no que deu, dançou. E aí eu pensei, vixe Maria, vai ter o mesmo fim do Sônia Corleone, morrendo cheio de tiro dentro do carro. Aí, só que aí não. Ele deu um cavalo de pau, que é aquele carro que gira 360 graus, ele dá uma volta e depois para no mesmo ponto. E ele abre a porta e sai por debaixo do carro, e a gente não sabia disso, eu não sabia disso, mas ele tinha seguranças junto com ele. Então, os caras que estão do lado que ele está enquanto estão atirando o carro, é o lado do bem, é o lado do Nascimento. O pessoal que está do outro lado da rua atirando, já é o pessoal do Rocha. O Rocha é o seu policial, sua galera, no caso, os milicianos. E eles ficam se atirando um pro outro, ninguém é acertado, e no fim o Rocha e os milicianos acabam fugindo e o Nascimento sai daquela situação intacto, sem nenhum arranhão. Essa sequência também é muito boa. E na minha opinião não poderia ser diferente. Em primeiro lugar, eu fico achando que o Nascimento depõe na CPI presidida pelo Fraga, expondo os esquemas entre a milícia e o governo do estado do Rio de Janeiro. Ele faz várias acusações para várias pessoas. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre o depoimento dele, mas é simplesmente... Essa cena já é praticamente a última do filme. A cena final do filme. Essa cena é simplesmente sensacional, não tem o que se discutir em relação a essa cena. O filme ele tem sequências assim, nossa, muito boas mesmo. Não tem o que se discutir. Aqui como uma observação para o filme, para quem não sacou, durante o filme, o governador ele é reeleito. O Guaraci ele elege-se deputado federal. E somente o deputado Fortunato, que era aquele deputado lá que antes era apresentador de programa de televisão, é que se deu mal, foi preso no final. E teve muita gente que morreu, incluindo o Rocha. O Rocha morreu pelas mãos do Fábio, que acabou tomando para si o cargo de chefão das milícias, né? Que era o cargo do Rocha, né?
Enfim. E o governador, né, durante o filme, vendo que se juntar com as milícias poderia ser um bom negócio para ele, acaba se associando ao Fortunato, ao Guaraci e ao Rocha. E eles próprios acabam montando aquele esquema do pessoal que roubou as armas da delegacia, só para ter uma desculpa para o pessoal do BOPE depois invadir para mostrar serviço para a sociedade. Olha só que bando de FDP, né? Assim, o filme ele tem várias histórias. É o poderoso chefão do cinema brasileiro, vai. Depois de Cidade de Deus, que retrata muita coisa parecida, só que num contexto diferente. Enfim, esse filme é sensacional, porque essas milícias são basicamente máfia, gente, para quem não entende direito. Quando você fala milícia, talvez a pessoa não consiga associar, dependendo da pessoa. Mas você fala máfia, você já associa a um grupo que faz coisas indevidas. Enfim, é uma máfia, né? Resumindo. Agora aqui vamos rapidamente a algumas curiosidades, porque esse podcast já está ficando muito longo. Para quem não sabe, o ator Wagner Moura dispensou um dublê para realizar a cena em que o seu personagem ele realiza um cavalo de pau, que é aquele, quando o carro dá aquela volta lá, naquela cena que os caras querem matar ele, dando tiro, quando ele sai do hospital onde o filho está internado. E teve 3 tentativas para essa cena, só na terceira que deu certo. E antes de fazer essa cena, o Wagner Moura, ele teve um treinamento intenso no Autódromo de Jacarepaguá, sob a supervisão de Kate Howlark. E o diretor, na tentativa de evitar que o filme fosse pirateado antes de chegar nos cinemas, igual aconteceu com outro filme, ele, junto com o produtor Marcos Prado, fizeram uma operação de guerra durante a edição. Olha só o que eles fizeram. A edição final foi realizada num computador que não tinha acesso à internet, num local que a entrada era permitida apenas com cartão criptografado. Só 4 pessoas que tinham esse cartão. Para quem não sabe, uma das favelas do filme, ela é chamada de Rio das Rochas, que é uma possível referência à favela carioca Rio das Pedras, que é conhecida por muitos por não ter o tráfico e nem a presença de milícia ali. E para quem não sabe, para fazerem as tomadas aéreas foi utilizado um helicóptero UEU-2 que pertence à Coordenadoria de Serviços de Recursos Essenciais da Polícia Civil, o COR. E para quem não sabe também, quando estavam durante as cenas de luta, o ator que interpreta o filho do Wagner Moura, o Pedro Van Held, levou um golpe do ator e acabou desmaiando durante as cenas. Coitado, né? Também, né, com a força que estava aquela, eu até estava pensando, vixe, mas vai matar. E para quem não sabe também, o complexo penitenciário de Bangu foi recriado num estúdio que tinha aproximadamente 500 metros quadrados, também em Jacarepaguá. E para poder erguê-lo, foram necessários, olha só, 700 quilos de prego, 9 toneladas de ferro, 275 mil metros quadrados de compensado e 15 toneladas de cimento. Ou seja, o diretor estava muito empenhado nesse filme. Também um filme de 22 milhões de dólares. Você pensa assim, 22 milhões de reais, desculpa. Você pensa assim, o filme, 16 milhões, olha só como eu tô bem. 16 milhões de reais, eu tô confundindo aqui com outro filme que eu ainda vou gravar um podcast. 16 milhões de reais para um filme brasileiro é um filme até que um pouquinho caro. Para os padrões do Brasil, que geralmente gastam 1, 2, 3 milhões no filme. Assim, o orçamento para filme brasileiro não é alto, é bem pouquinho. Aqui já saiu um pouquinho mais caro, mas teve uma bilheteria que, olha, um dos poucos filmes brasileiros que teve uma bilheteria tão alta. É claro, falam de Os 10 Mandamentos, tudo, mas ali teve muito rolê de compra de ingresso por parte da igreja, enfim, rebuliço. Enfim, para quem não sabe, agora voltando para o filme, o filme foi lançado em 661 salas de cinema em todo o país. E na época foi o maior lançamento de um filme brasileiro. Olha só que legal. E, para quem não sabe, o filme levou mais de 11 milhões de espectadores aos cinemas. É um filme que eu vou falar para vocês assim, eu gostei muito, né? Wagner Moura tá tão bem nesse filme quanto no outro filme, né? Um ator muito competente. A gente sente falta dele nas novelas da Globo, mas levando em conta que, como o nível das novelas da Globo caiu muito nos últimos tempos, então eu acho que para ele é um bom negócio ficar nessa só de filme, né?
Vão lá, confiram Tropa de Elite 1 e 2, assiste o 1 depois o 2, né? É que nem o Poderoso Chefão, você tem que assistir os três, mas na ordem, né? Que aí você tem um contexto fechado da história toda. Tropa de Elite, veja, o 1 e o 2. Claro, o primeiro e o segundo depois, né? Na ordem certa que foi lançado. Filme brasileiro, um dos poucos filmes brasileiros, assim, com a produção a nível norte-americano. Simplesmente um elenco impecável, cenários impecáveis, a trilha impecável. Assim, um filme excelente, não tem que se discutir. De 0 a 10 eu dou nota 9. E é isso, e eu fico por aqui com esse podcast sobre Tropa de Elite 2.